O pastor Mirim Miguel tá dando o que falar aí nas redes sociais, rapaziada. É isso mesmo. Esse cara tá causando a maior polêmica aí que você pode imaginar. Não, de verdade. Os vídeos dele realmente é de causar aquela... Sabe aquela sensação no coração? Aquela cosquinha no coração, tá? Uma vontade de... Sabe, galera, sério. Tá passando os limites, na minha opinião, sabe? Eu sou também cristão. Meu, tenho maior temor a Deus. Eu tenho aí meus princípios, mas... extrapolou, na minha opinião, Tony, aí é minha opinião, entendeu? Minha opinião, pra quem é fã, pra quem gosta, pô, legal, beijo, abraço, eu amo todas as pessoas, mas sobre esse cara, as reações dele, não, vamos lá, vamos reagir junto, bora, mas calma aí, deixa o like, se inscreva no canal, não inicie esse vídeo, o react, sem você deixar o like, sem você ativar o sininho de notificações, eu vou esperar 3 segundos, vamos lá. Bora lá, que agora o conteúdo vai estralar. Ó, vou reagir aqui ao canal do Fei, né? Eu vou cortar as partes que ele fala, eu vou somente deixar, né, os cortes que ele deixou do pastor Mirim, que já deixou aqui um compilado maravilhoso só pra você sentir aqui a energia. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, por que pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? E tendo culto, voluntária, né? Voluntária, ver o culto. Eu abri uma live esses dias em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo pix para voto. Eu deixei claro 3 vezes na live, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é para ajudar as crianças sequestradas do projeto SOS Crianças Desaparecidas, que eu postei no meu Instagram. Isso aqui é para ajudar o projeto. Coloquei 3 vezes, mas os infeliz cortou a live e colocou como se eu estivesse fazendo voto, sendo que eu postei. O justo não se justifica, calma, não precisa ficar bravinho, não precisa. O rapaz colocou, comentou, não, eu estava com ele estava falando sobre um projeto que nós estamos fazendo. Acabou. Aí às vezes eu vou estar na minha igreja pedindo uma oferta, um voto, direcionado ali pela parte de Deus. O cara vai lá e filma e fala que eu tô pedindo dinheiro como se fosse um ladrão. Bom, até aí tudo bem. Mano, tá certo, entendeu? Ele tá esclarecendo aqui, galera, brincadeiras à parte, tá? Agora uma coisa séria, tem que falar sério um pouco. Ele tá esclarecendo aqui somente coisas que as pessoas só cortaram pela metade, deixou subentendido e não deixou a história real. Pô, isso aí é muito zoado, é muito ruim. Quem já passou por isso sabe que não é da hora, não é justo, não é um negócio assim honesto, entendeu? Então assim, pô, vamos ser honestos. O cara fez cagada? Tudo bem, fala, reage aí, fala o que quiser, mas com respeito, lógico, né? E em questão ao que ele disse aqui, ele tá, né, afirmando que a oferta era para um projeto social para crianças desaparecidas, não era para ele. Se ele tem como provar isso, maravilha, perfeito. Mas não é isso, né, que eu achei ridículo, não, longe disso, tá bem mais pra frente. Vamos lá, ó. Eu abro aquela porta. Fecha uma porta. Ai, meu Deus do céu, que é isso? Pô, o cara tá falando em português e o outro tá traduzindo em línguas estranhas, é isso que tá acontecendo. Ele tem o dom assim, fluente, tá ligado? Fala, hoje eu não vou pra escola. Mano. O meu sangue vai na porta dela. E eu tomo todos os meus vasos. Agora. Nossa, galera, que é isso? Tá no fim dos tempos. Primeiro, ó, vamos lá. Você quer ver aqui o primeiro sinal, né, que está aí em evidência? Só você ver aqui o vídeo do Papa que eu já coloquei. É um dos sinais que já tá acontecendo no apocalipse. Aqui já é o segundo sinal já. Olha isso. Ó, outro take aqui que vale a pena a gente reagir. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. Ai, caramba, não. Nosso pastor é Jesus, tá amarrado. Ele poderia ter dado, né, outro exemplo aqui, porque a própria oração de Davi fala: o Senhor é meu
pastor, pra você falar que, Jesus é o meu pastor, tá amarrado, ele quis dizer que toda pessoa tem que ter, né, uma pessoa pra poder te apacentar, pra poder cuidar de você, pra você poder caminhar junto, porque juntos somos mais fortes. Eu entendi plenamente o que ele quis dizer, mas eu só não entendi aqui a forma que ele disse. Porque Jesus, cara, você falar que é embaçado, né? Agora aqui é ele falando num podcast, vamos ver. O que é esse Crash the King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. E ficou revoltado, o cara ficou bravo. É negócio de ai, the king, não sei o que, ai, the power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quando quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que que fere o sangue da igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A quer mesma entender idiota- Não, o que fere é o cara falar um negócio e o outro traduzir o negócio. É isso aí, cara, é o que deixa o bagulho ridículo. Idiotice da Onde que você pergunta tirou do Off isso? the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É idiotice. Não É vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É mesmo idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não. Quantas pessoas foi curada pela AIDS, pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas... Jesus quiser Se curar Jesus de quiser mama, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas você entende o que eu tô falando? Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar o não meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Maluco, o cara é corajoso, né? Ele foi no podcast, eu não sei se os caras fez um convite tipo assim: Ô Miguel, cola aí no podcast, né? Pra você poder ter um espaço aí pra você se esclarecer pro público, né? Pra você poder dar a sua posição aí, pra você tirar esse hate em cima de você. Não, beleza. Deve ter sido esse o convite, ele não falou como não, vem aqui que a gente vai te questionar, a gente vai de fato aí, né, colocar as cartas na mesa, vem, cola aí. Não, ele não fez uma chamada dessa não, acho meio difícil. Mas rapaz, o Miguel foi corajoso a gente ter ido pra esse podcast aí, que os caras tá bravo, caindo em cima dele. Que é por aqui, irmão, ó. É por Não aqui. tinha TV, a cura aconteceu do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou de maneira. crescer? Maneiro não, maneira. Ó, outro vídeo aqui pra gente poder reagir, vamos ver. Eu sou pastoreado, sou mentorado, mas eu faço o que eu quiser na minha vida, irmão. Se eu quiser tirar uma foto com o Lula, agora eu tiro uma foto com o Lula. Se eu quiser tirar uma foto com o Trump, eu tiro uma foto com o Trump. A vida é minha, sim ou não? Sim. Enquanto eu estiver na tutela de mamãe e painho, O cara já tá viciado já na administração toda vez. Sim ou não? Repete comigo. mamãe e painho pode me proibir, eu sou sim ou não? É uma interação na vida dos outros. Mas faz ele falar assim, repete comigo, irmão. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser. Repete. Né? Ah, é a sua vida, irmão. Não é? Tá, não para por aqui, já foi aquele vídeo, agora já cliquei aqui em outro vídeo do canal do Serginho Fault, acho que é assim que se pronuncia, um canal que já é bem maior que o meu. Mas é isso aí, o que importa é a gente se entreter aqui, a gente de fato, né, reagir a esse pastorzinho que tá bem da hora. Mas calma aí, já tem um cara reagindo aqui, não é esse não. Bom, agora achei aqui o podcast oficial, né, do qual a gente tava reagindo. Bom, galera, aqui é o seguinte, eu achei ele meio ousado, né, achei ele com uma energia bem pra frente, entendeu? Olha o que ele diz aqui pros caras, ó, se liga. Social que precisa assim o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então, Arrebenta- pode derruba ser esse um culto. podcast, Beleza. faz seminário na igreja. O culto eu até aceito. O Faz culto eu seminário na aceito. igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The King of the Fire. Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não Brincadeira. sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque. Não, aí ficou feio, hein? Ficou feio, Miguel. Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu faz tava o falando seguinte. com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, ó. Católica tá gravando coisa Olha isso que aqui. não é pra gravar. E no Evangelho isso também aqui. tá fazendo a mesma coisa. Isso é no Esse aqui YouTube? o- É no esse aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King the Power, ó.
1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas Nós você estamos- iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você... Não, aqui, vamos lá, ó. Minha opinião aqui, né, sobre os dois lados aqui. Não vejo problema de gravar transmissão de culto. Mas tem pessoas que não puderam chegar até o culto e quer ver o culto, né, no YouTube ou então em alguma outra rede social, meu, sem nenhum problema. Qual é o problema, cara? Nenhum. O problema foi que o Miguel quis fazer gracinha e esqueceu que tava ao vivo. Aí ele agora tá reclamando que o pessoal tá caindo em cima. Meu, a internet é basicamente uma terra sem lei. É basicamente isso. Claro, tem punição, às vezes tem um processo ali, eu tô ali, tem uns caras que vai preso por divulgar tigrinho, normal, né? Tem aquela, como posso dizer, tem aquela restriçãozinha. Mas, meu, quis fazer uma parada dessa. Num culto ao vivo, com um montão de pessoas vendo. Claro que ia ter um engraçadinho lá, falou, pegar isso aqui, né? Lógico. Vai subir nos shots e agora todo mundo vai começar a falar. Foi simplesmente isso, entendeu? Ele esqueceu, cara, como assim, meu? E não tem nenhum problema de divulgar culto ao vivo, na minha opinião. Deixa aí o que você acha. Tem problema? Tem problema de divulgar, né, a palavra de Deus, né, ou qualquer outra coisa que você queira divulgar pra mais pessoas? Não tem nenhum problema, na minha opinião. E o problema aqui é ele ter feito graça e esqueceu que tava ao vivo. Isso aí, meu. Você falou, esse momento, no início do podcast, você falou, momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de então você tá intimidade se com Deus tem que ser complicando. exposta. Eu acho que você tá se complicando. Não tá essas sendo perguntas. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode Não, falar. pô, você adora pra você? Não, Você adora pra eu tô você? adorando. Eu tô adorando. Aqui agora ele deu ré no kibe. Foi isso, Eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá vamos lá. fora do Vamos corpo. lá, então, Você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Eu acho em tecnologia, falando especificamente das câmeras, isso. eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Não, o que ele falou, caraca, meu, o que ele falou aqui foi muito interessante, foi muito interessante. Jesus, eu acredito que ele não pediria pra ninguém gravar, mas as pessoas iriam gravar, né? Não é à toa que quando ele curava uma pessoa, aquela pessoa, ele falava, não conte pra ninguém. Aquela pessoa saía, mano, e contava pra todo mundo. Por quê? É um milagre, meu. É a pessoa que não andava, começou a andar, é um negócio lindo, entendeu? Não é à toa que todos, né, os discípulos, praticamente todos, escreveram seus livros e estão hoje registrados na Bíblia. Então, acredito que se tivesse vídeo naquela época, eles iam gravar uns vlogs, né? Tipo, né, o que tá acontecendo, o Paulo lá na prisão. Não, gente, tá aqui na prisão, mas glória a Deus, né? Enfim, meu, tenho certeza absoluta que ia ter muitos momentos registrados. Ia ser uma maravilha, muito legal. Ia ser, nossa, ia ser muito top. Muito legal a ideia que ele deu. E sim, minha opinião é sim, viu? Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, irmão, pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta. posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque a pensa pergunta comigo. que fica- Pensa então, comigo. pergunta Ó, que tem fica, religiões. A pergunta que fica, Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando Missionário, através... negão. Missionário, A nem que pregação do morra. evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso tá atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Hélio tá errado, o Bisomel Mas, Ferreira mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, Jaime, de Sila verdade. Malafaia, Olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia aqui, você tá recentemente. errado, você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Leões. Pô, Não, a resposta que se eu fosse o Miguelzinho eu dava, meu, você tá aqui porque tua mãe e teu pai te colocou no mundo, é por isso. Não, não é possível. todo mundo sabe que eu amo os Leões paixão. A única forma que como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve culto que eu era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido.
É as pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do King, que era uma, que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não estão mundo entendendo. São As pessoas- más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é... Ai, meu Deus, não. Esse cara, ele me interpretou agora, certeza. Que qualquer um de vocês estão assistindo fala, não, esse que eu não tô entendendo, tá ligado? Eu não tô entendendo. Por que tu falou The King of the Power, meu? Mas, caraca, mano. Mas ele Não, esse cara gosta de arrastar. falou agora que era menino distante, fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele falou acabou de agora- falar Ele falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas guerra assim- é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa do The King The Ficou bravo. Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? Isso- Não, aqui já é a parte que a gente tava reagindo no início do vídeo. Mas vamos ver o contexto, né? A gente Se já eu viu. quiser falar inglês em cima do altar, Problema nenhum. então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o Acabou. mas o É negócio de, ai, The King, ai, Não, não sei o não. que, ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quando quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que você tem que François. se eu quiser... Agora eu entendi porque ele ficou pé da vida, né? No take não dá pra você entender. Você acha que o cara tá bravão desde o início. Mas não, ele tava bem calmo, né? No início do podcast aí. Tudo bem que eu já pulei pra metade, mas ele tava bem calmo. Tava de boa lá. Só dando, né? Umas cortadas nos caras. De boa, meu. Aí os caras começaram a cair em cima dele e ficou bravo. O bicho ficou bravo. Se quiser falar... Merci. Você tá Se eu em quiser falar evidência. Messi, Isso se tá eu em quiser falar evidência. amarrar, e o que que de... Tá, e o que que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É a mesma Não, idiotice. não É vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar Jesus de quiser manta, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar não o meio de precisa só comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da Não. casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Quando É por não aqui. tinha TV, a cura acontecia Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. Mano, se o cara não tivesse dado a gafe das câmeras, eu quero ver o que ele ia falar. Meu, eu queria ver o que o Miguel ia falar. Não ia ter o que ele falar, tá ligado? Porque os caras já tava trocando já uma ideia. Aí ele, mano, ele deu o primeiro tiro errado, né? O moreninho que tá do outro lado da mesa. Deu o tiro errado. E aí, agora ele tem argumento. Ele vai ficar toda hora jogando isso. Não vai argumentar, né? Com teses, não vai proteger a ideia dele. Não, ele só vai ficar jogando contra o cara o que ele falou, só isso. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Ó, vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião dele? Lascou, mano. O cara continua defendendo isso, mano. Era pra gente já ter pegado já e, sei lá, mano, trocado de, tá ligado? Pegasse outra ideia pra defender, mano. Ele pegou a pior ideia da câmera ainda, meu. Ele não percebeu. Tem 3 caras na mesa lá, pelo que eu vi. E 2, na verdade, o Miguel e mais 2 tá contra ele. Capaz, mano, não é possível, não. Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito Parou tempo, de irmão. crescer? Quais religiões Um não? exemplo. Quais religiões Maçonaria Não, ele quer focar nisso aí que tá errado. tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que Entendeu? você... que Não, seja. é uma Pra ele, é uma organização. organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? um exemplo. Você Tá quer crescendo? comparar a maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não porque se tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... entendo. Ah, tira a câmera da igreja. Tira a Entenda, câmera vocês já da- estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu um exemplo. Ó, Foi você. eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, velho. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca se ouviu a gente falar tá no tempo midiático. um número
muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um número, templos, a igreja tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85% Mas não foi... Mas de foi cristãos no Brasil, mas cara. aí eu olho pra você e falo uma coisa, foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas das é mérito pessoas da que TV veio hoje, antes. irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas a chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ô, mano, esse Miguel pode falar que foi mais um moleque debochado, né? Tá bom, tá certo. Bom demais. Isso, Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda Pastores, vamos agora... Tira pegar as o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos secretos. Tá bom? Cultos Vamos fazer culto secretos. secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso. na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, Ai, caramba, mano. Que moleque vai melhorar desgraçado, até os velho. nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Ô, abre a visão, cara. Não, isso é eu não ignorância, tô falando. Pô, era pro Miguel ser, né, arregaçado nos argumentos e esse cara tá sendo, nossa, pisoteado, mano. Tá sendo amassado igual latinha, não é possível. Ô, é porque assim, né, concorda comigo? Ele criou uma tese e ele não consegue defender a tese. Tá todo mundo sentando o cacete nele e ele não defende a tese, mano. É complicado. O cara falar assim que devia ter tirado tirar as câmeras da igreja, meu. Isso é muita bobagem, muita bobagem. Eu não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não, cara, para de falar, pelo amor de Deus. Não é proibida a tecnologia, mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela? Não, isso é, nossa, meu, não. Verdade. Não, tipo assim, não tem problema gravar o culto. Vai gravar o quê? O púlpito lá, né, a palavra, a adoração. Grava isso, né? Agora a pessoa lá, né, tendo um momento dela lá com Deus, né, no particular. Meu, não cai legal gravar, eu concordo. Única coisa, beleza? Concordo contigo. E apontar na cara dela. Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá... Não, entendi. Agora ele tá começando a construir, né, a defesa dele. Agora ele tá começando a construir coisas que faz sentido. Era só pra dar ibope, eu amo, né, meu irmão? Que Deus te use bastante, em nome de O Jesus. cara é contra... Fechou. Isso aqui é só pra... meu irmão, pelo amor de Deus. Não, mas aí, meu nobre, Eu você sei. se Não. contradiz até, meu amigo. Ó, deixa eu falar Você- uma coisa pra você. Gente, deixa eu falar uma coisa. O bagulho ficou feio pra ele. Ele quis dizer assim que por conta do movimento todo que tá acontecendo, né? Devido a ele ser assoltado aí dos seus argumentos, ele tá fazendo isso só por causa de view, só por conta do movimento, né? Não tá falando a verdadeira verdade. Aí o cara tá falando, não, então você tá se contradizendo, né? Porque você fala uma coisa e agora tá contradizendo. Como assim? Não é isso? É ou não é? Tipo, joga as cartas na mesa, né? Tudo tem um porquê. Ele tem 15 anos de idade. Muita coisa ele vai aprender. Irmão, Muita não, o irmão coi- tava falando de câmera, já tá Muita- falando de mim, irmão. Muita coisa a gente vai entender o que é o que não é. Chama o doutora dele. Então- Nossa, achei, por favor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Acho que o doutor A gente dele, nem pode, muitas pessoas apontando, criticando, chutando. Gente, tem muito pra crescer ainda. Com certeza, todos nós, né, Então, gente? se você fizesse ao contrário e pensasse que podia ser seu filho, poderia ser o seu parente. Agora já ficou chato já. Bom, rapaziada, é isso. Se você gostou desse vídeo, cara, acerta o dedo nesse like aqui. Se inscreva nesse canal, esse canal maravilhoso que deixa você por dentro de todas as notícias, curiosidades do mundo todo. Então se inscreva e assista um desses dois vídeos aqui. Tenho certeza que você vai gostar e muito. Te aguardo no próximo vídeo. Falou, fui!